Um solitário empresário visita o túmulo de sua esposa todo domingo, carregando o peso de um passado que ele não pode consertar. Até um dia, três misteriosas garotas aparecem e revelam algo devastador. Ela era nossa mãe. Chocado, ele descobre que a mulher que ele amou morreu, tentando contar a ele sobre as filhas que ele nunca soube existiam. Se você ama uma boa história, bata em inscrever e solte um comentário nos dizendo de onde você é. Aqui vamos nós. Richard Blackwood estava de pé diante da lápide de granito polido, sua alta figura projetando uma longa sombra através dos terrenos do cemitério bem cuidados. O ar da manhã de Boston carregava um toque de outono se aproximando, mas ele mal notou o frio. Todo domingo, pelos últimos 3 anos, faça chuva ou faça sol, ele havia mantido este ritual, trazendo lírios frescos para o túmulo de Elizabeth, permanecendo em silêncio, contemplação por horas. O vasto cemitério Brookside permaneceu quieto, exceto pelo ocasional farfalhar de folhas. Richard preferia assim. Aqui, longe das torres de vidro da Blackwood Enterprises, onde ele comandava um império financeiro, ele podia largar a máscara do CEO frio e calculista. Aqui ele podia ser o marido que nunca disse o suficiente quando importava. Eu fechei a fusão da Westridge, ele sussurrou para a pedra, aquela que você sempre disse que seria impossível. Sua voz, normalmente confiante em salas de reuniões, vacilou ligeiramente. As ações saltaram 12 pontos. Ele pausou, ouvindo o silêncio que sempre o respondia, perguntando-se como fazia todo domingo, o que Elizabeth diria se pudesse responder. Ela se importaria com fusões e aquisições? Ou ela o lembraria, como frequentemente fazia durante o casamento deles, que números em planilhas não podiam manter ninguém aquecido à noite? Richard verificou seu relógio. Um velho hábito de uma vida medida em incrementos de 15 minutos faturáveis. Ele já estava lá por 2 horas. Seu motorista Jenkins estaria esperando pacientemente no Bentley preto nos portões do cemitério, nunca questionando estas visitas prolongadas. Enquanto ele se preparava para sair, um movimento chamou sua atenção. 3 pequenas figuras se aproximando do caminho leste. Crianças eram incomuns nesta seção do cemitério, especialmente desacompanhadas. 3 garotas idênticas na aparência com cabelos vermelho cobre que pegavam a luz do sol. Elas usavam roupas descombinadas que já tinham visto dias melhores, mas se moviam com propósito, seus olhos fixos nele. Richard se viu congelado no lugar enquanto elas se aproximavam. Elas pareciam ter cerca de 8 anos de idade, trigêmeas claramente, com o mesmo rosto em forma de coração, o mesmo salpico de sardas através de seus narizes. Algo sobre elas o atingiu como estranhamente familiar, embora ele tivesse certeza de que nunca as tinha visto antes. "Vocês estão perdidas?" Ele perguntou, seu tom profissional retornando instintivamente. As garotas pararam a alguns metros de distância. A do centro, distinguível apenas por uma fita azul desbotada segurando o cabelo dela, deu um passo à frente. O olhar dela caiu sobre a lápide, depois voltou para o rosto de Richard com uma intensidade que o deixou desconfortável. "Ela era nossa mãe", ela disse simplesmente. As palavras atingiram Richard como um golpe físico. Ele deu um passo para trás, quase tropeçando no pequeno banco de pedra atrás dele. "Isso é impossível." Ele conseguiu, sua mente correndo através de cálculos. Elizabeth havia partido há 3 anos. Estas crianças pareciam ser muito mais velhas que isso. Elizabeth não estava... Ela não podia ter. "Nós estávamos procurando por você", disse a segunda garota, sua voz ligeiramente mais áspera que a de sua irmã. "Nós encontramos as cartas dela." "Que cartas?" A garganta de Richard sentiu-se subitamente seca. "Quem são vocês?" A terceira garota, que não havia falado, alcançou uma mochila gasta e extraiu um papel dobrado. Ela o estendeu para ele sem uma palavra. Seus olhos, os olhos de Elizabeth, ele percebeu com um choque, nunca deixando o rosto dele. Richard pegou o papel com dedos trêmulos.
Era uma certidão de nascimento. 3 nomes estavam listados: Madison, Mackenzie e Morgan Blackwood. Mãe, Elizabeth Blackwood. Pai, Richard Blackwood. Isso é algum tipo de erro, ele disse. Embora mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ele estava vendo Elizabeth em suas feições. A ligeira elevação de seus narizes, o formato de seus olhos. Nós nascemos na Hope Haven, disse a primeira garota. Madison, de acordo com a certidão, mamãe tentou ligar para você. Ela tentou por meses. A mente de Richard brilhou para o último ano da vida de Elizabeth, quando o casamento deles havia começado a desmoronar. Eles haviam se separado temporariamente, ideia dele para focar no negócio Westridge, mas estavam falando sobre reconciliação. Então veio o acidente. Naquela noite chuvosa de abril, e tudo mudou. Onde vocês estiveram todo esse tempo? Ele perguntou, sua voz mal audível. Em todo lugar, disse Mackenzie, a mais desafiante. Lares adotivos, principalmente. Nós fugimos do último. Eles iam nos separar. O mundo de Richard estava inclinando em seu eixo. 3 filhas. Elizabeth estava grávida. Como ele não poderia ter sabido? Venham comigo, ele disse de repente, tomando uma decisão. Nós precisamos resolver isso. As garotas trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre elas. Como nós sabemos? Nós podemos confiar em você? Perguntou Mackenzie. Você me encontrou, Richard respondeu. Isso deve significar algo. 20 minutos depois, eles estavam sentados em sua mansão de Beacon Hill, as garotas empoleiradas, desconfortavelmente na beira de um sofá branco imaculado que nunca havia segurado crianças antes. Richard havia ligado para seu advogado, Alan Prescott, que chegou com notável rapidez, dada a hora de domingo de manhã. Eu preciso que tudo seja verificado, Richard explicou, em tons abafados, enquanto eles estavam na cozinha. E eu preciso entender como isso aconteceu. Alan assentiu, sua expressão grave. Eu colocarei meu melhor investigador nisso imediatamente. Registros de nascimento, DNA se necessário, tudo. Quando eles retornaram para a sala de estar, Morgan, a mais quieta das 3, estava examinando uma fotografia na lareira. Elizabeth no dia do casamento deles, seu sorriso radiante contra o pano de fundo do porto de Boston. Ela parece feliz ali, Morgan, disse suavemente. Ela estava, Richard respondeu, surpreendendo-se com a emoção em sua voz. Ambos estávamos, Madison falou. Nós temos as cartas dela. Ela escreveu para você toda semana depois que nascemos. Eu nunca recebi nenhuma carta, Richard disse, confusão nublando suas feições. Alguém deve ter, Mackenzie retrucou. Ela não mentiria. Sobre isso. A tensão na sala foi quebrada por Jenkins, que apareceu com uma bandeja de chocolate quente e biscoitos. As garotas olharam a oferta com cautela antes de Madison pegar uma caneca. Onde vocês estão ficando agora? Richard perguntou. Em nenhum lugar, Mackenzie respondeu diretamente. Nós estivemos dormindo no quarto dos fundos da biblioteca na última semana. O guarda noturno nos deixa entrar. Richard trocou olhares com Alan. O advogado assentiu ligeiramente, uma confirmação silenciosa de que essa situação exigia ação imediata, independentemente da verificação. Vocês vão ficar aqui esta noite, Richard decidiu, até nós resolvermos as coisas. Não ficaremos se não nos sentirmos seguras, Mackenzie declarou, endireitando os ombros. Uma noite, então nós decidimos. Richard, acostumado a ditar termos em vez de negociá-los, viu-se assentindo em concordância. Uma noite. Justo. Naquela noite, depois que Alan havia partido com promessas de ação rápida, Richard se viu parado na porta de um quarto de hóspedes, observando enquanto 3 garotinhas que poderiam ser suas filhas se instalavam em um espaço maior do que qualquer um que provavelmente haviam conhecido. Sua governanta, Sra. Reynolds, havia se esforçado para preparar acomodações,
sua surpresa com a situação evidente em suas sobrancelhas levantadas, mas profissional o suficiente para não questioná-lo diretamente. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu em voz alta, quando a senhora Reynolds se juntou a ele no corredor. Ninguém sabe no começo, Sr. Blackwood, ela respondeu com inesperada gentileza, especialmente não da noite para o dia. Enquanto a escuridão caía sobre a mansão de Beacon Hill, Richard sentou-se sozinho em seu escritório, a certidão de nascimento espalhada diante dele, tentando reconstruir a linha do tempo dos eventos. Se estas garotas fossem realmente suas filhas, elas teriam sido concebidas pouco antes da separação. Elizabeth teria descoberto sua gravidez depois, enquanto eles estavam separados. Mas por que ela não o teria contado? E se ela tivesse tentado, como as garotas alegavam, por que ele não teria sabido? A resposta veio em uma memória. Sua ex-assistente executiva, Vanessa Green, lidando com suas chamadas durante as negociações Westridge, filtrando tudo, protegendo seu foco com eficiência implacável. Ela teria interceptado mensagens de Elizabeth? O pensamento embrulhou seu estômago. Fora da janela do escritório, o horizonte de Boston brilhava com luzes, a mesma vista que ele havia contemplado por anos sem realmente vê-la. Agora, tudo parecia diferente. Cada certeza em sua vida cuidadosamente construída havia sido virada de cabeça para baixo em um único dia. Amanhã ele começaria a desvendar o mistério. Esta noite, 3 garotinhas com os olhos de Elizabeth estavam dormindo sob seu teto, e nada jamais seria o mesmo novamente. Richard acordou com um sobressalto, momentaneamente desorientado pelo som de vozes abafadas vindo do andar de baixo. Por um segundo fugaz, ele pensou que talvez o dia anterior tivesse sido um sonho, mas a realidade voltou à tona quando ele reconheceu os tons agudos de crianças, suas crianças, possivelmente. Ele se vestiu rapidamente, escolhendo roupas casuais, em vez de seu terno sob medida habitual, uma concessão às circunstâncias incomuns. Quando desceu a grande escadaria, encontrou a Sra. Reynolds na cozinha, parecendo tanto agitada quanto divertida, enquanto tentava preparar o café da manhã com 3 ajudantes ansiosas. Sr. Blackwood, ela disse com evidente alívio quando o avistou. As jovens estavam com fome. Madison estava cuidadosamente arranjando morangos em pratos. Mackenzie estava medindo desajeitadamente a massa de panqueca, enquanto Morgan sentava-se silenciosamente no balcão, observando tudo com aqueles olhos pensativos que o lembravam tão dolorosamente de Elizabeth. Nós sempre fazemos o café da manhã juntas, Madison explicou, não olhando para sua tarefa. Em todas as casas. É a única maneira de garantir que todos recebam a mesma quantidade. Mackenzie acrescentou, com uma naturalidade que falava muito sobre suas experiências. Richard se aproximou, cautelosamente, sentindo-se um intruso em sua própria cozinha. Posso ajudar? As garotas trocaram sua comunicação silenciosa novamente, antes de Madison assentir. Você pode virar as panquecas, mas não as deixe muito marrons. Pelos próximos 30 minutos, Richard Blackwood, cuja experiência culinária anteriormente se estendia apenas a fazer pedidos de restaurantes 5 estrelas, viu-se aprendendo a virar panquecas sob o olhar crítico de uma criança de 8 anos. A domesticidade disso era-lhe inteiramente estranha, mas algo nisso parecia estranhamente certo. O café da manhã foi um assunto tentativo, pontuado por perguntas cuidadosas e respostas cautelosas. Richard aprendeu que Madison era a pacificadora, sempre encontrando um meio termo. Mackenzie era a protetora, feroz e desconfiada dos motivos de todos. Morgan, embora mais quieta, notava tudo. Ela era a guardiã da memória, aquela que lembrava endereços, números de telefone e a exata redação das promessas, feitas e quebradas. A campainha interrompeu a refeição deles. Alan havia chegado, acompanhado por uma mulher que ele apresentou como Diana Reeves, uma investigadora particular especializada em assuntos de família. Nós deveríamos falar em particular, Alan sugeriu,
olhando para as garotas. A senhora Reynolds ofereceu-se para mostrar o jardim às trigêmeas, mas Mackenzie cruzou os braços teimosamente. Se é sobre nós, queremos ouvir, ela insistiu. Richard considerou as expressões determinadas em seus rostos pequenos e tomou outra decisão em comum. Elas ficam. Elas já ganharam isso. Em seu escritório, Diana espalhou um relatório preliminar. Eu trabalhei a noite toda. Ela explicou. O que eu encontrei até agora confirma a história delas. Elizabeth Blackwood foi internada no abrigo feminino Hope Haven, em 12 de outubro, 3 anos atrás. Ela deu à luz trigêmeas em 3 de fevereiro. A mente de Richard girou. Outubro, apenas semanas depois que a separação deles começou. Os formulários de admissão indicam que ela tentou contatar o marido repetidamente, mas não teve sucesso. Diana continuou. As garotas foram colocadas em lares adotivos depois dela. Ela olhou para as crianças e ajustou sua redação. Depois que ela se foi, elas estiveram em 4 casas diferentes desde então. Por que ninguém me contatou? Richard exigiu. De acordo com os registros, esforços foram feitos. Diana respondeu. Mas as informações de contato que Elizabeth forneceu não levaram a lugar nenhum. Parece que as cartas foram devolvidas sem serem abertas. Meu escritório, Richard percebeu em voz alta. Elas teriam ido para o meu escritório durante as negociações de Westridge, quando eu estava trabalhando sem parar. Alan assentiu gravemente. Eu já solicitei acesso a todos os registros de correspondência e chamadas telefônicas daquele período. Há mais, Diana disse calmamente. Elizabeth estava tentando te alcançar no dia do acidente. A conselheira do abrigo confirmou que ela estava indo para seu escritório, determinada a falar com você diretamente. A implicação atingiu Richard como um golpe físico. Elizabeth estava a caminho dele quando o acidente aconteceu. Se ele tivesse sabido, se ele tivesse atendido suas chamadas. Morgan escorregou de sua cadeira e se aproximou da mesa, tirando algo do bolso. Uma fotografia Polaroid desbotada. Mostrava Elizabeth, sua gravidez evidente, cercada por 3 recém-nascidos em cobertores de hospital. Ela guardava isso com suas cartas, Morgan disse suavemente, colocando-o sobre a mesa. Richard olhou para a imagem, incapaz de falar. O rosto de Elizabeth mostrava exaustão, mas também um amor feroz e protetor enquanto ela olhava para os pequenos embrulhos ao seu redor. Precisamos de confirmação de DNA, Alan disse gentilmente, para fins legais. Claro, Richard respondeu automaticamente, embora olhando a fotografia e depois para os 3 rostos que o observavam, ele já sabia a verdade. Estas eram as filhas de Elizabeth e suas. O resto da manhã passou em um borrão de telefonemas e arranjos. Alan saiu para acelerar o teste de DNA e iniciar o processo legal para a custódia temporária. A senhora Reynolds levou as garotas para comprar o necessário. Elas haviam chegado apenas com mochilas contendo alguns itens preciosos, as cartas de Elizabeth, algumas roupas gastas e um único animal de pelúcia que aparentemente compartilhavam. Sozinho em seu escritório, Richard finalmente permitiu-se confrontar a magnitude do que havia acontecido. Ele não só havia perdido sua esposa 3 anos atrás, ele havia perdido a chance de saber que ela estava carregando seus filhos. Alguém deliberadamente escondeu essa informação dele. Suas suspeitas se cristalizaram quando Alan ligou naquela tarde. Eu examinei os registros de correspondência, seu advogado relatou. Cada carta de Hope Haven foi assinada por Vanessa Green, sua assistente executiva na época. Registros telefônicos mostram 17 chamadas do número de Elizabeth durante aquele período. Todas foram registradas pela senhorita Green como telemarketing ou número errado. O punho de Richard se apertou ao redor do telefone. Encontre-a. Já estou nisso, ela o assegurou. Ela deixou a Blackwood Enterprises há 2 anos. O último emprego conhecido foi na Riverton Financial, em Chicago. Quando Richard desligou, ele encontrou Morgan parada na porta de seu escritório,
observando-o com aqueles olhos perspicazes. Você não sabia sobre nós, ela disse. Não era uma pergunta. Não, Richard admitiu. Se eu soubesse. Ele se interrompeu, sem saber como terminar aquela frase. Ele teria abandonado o acordo Westridge, mudado suas prioridades. Ele gostava de pensar que sim, mas a verdade era: o homem que ele tinha sido 3 anos atrás talvez não tivesse feito a escolha certa. Mamãe disse que você estava sempre trabalhando, Morgan continuou, mas ela disse que você estava construindo algo importante. Richard engoliu em seco. Nada era mais importante do que ela, do que vocês três. Eu só não percebi isso então. Mais tarde naquela noite, quando Madison e Mackenzie adormeceram no quarto de hóspedes, exaustas do dia emocionante, Morgan se aproximou de Richard com uma caixa de sapatos velha. Essas são as cartas dela, ela disse simplesmente. Você deveria lê-las. Richard aceitou a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia dezenas de envelopes, todos endereçados a ele na Blackwood Enterprises, todos marcados "devolver ao remetente", em uma caligrafia que ele agora reconhecia como a de Vanessa. Ele começou a ler, começando pela carta com data mais antiga. Richard, eu não sei como te dizer isso, especialmente com as coisas tão tensas entre nós. Estou grávida. O médico diz que são trigêmeos. Estou assustada, mas também de alguma forma feliz. Talvez esta seja uma chance para nós de lembrarmos o que importa. Carta após carta, narrava a jornada de Elizabeth, sua esperança de que ele responderia, sua aceitação gradual de que ele não o faria, sua determinação em criar uma vida para suas filhas, apesar da ausência dele. A carta final, datada dias antes do acidente, o quebrou. Eu decidi ir vê-lo pessoalmente. Talvez cara a cara você me ouça. Talvez você queira conhecer suas filhas. Elas são lindas, Richard. Elas têm sua teimosia e... meus olhos. Estou apavorada em vê-lo novamente. Mas tenho que tentar por elas. Richard leu até o amanhecer, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Quando a primeira luz da manhã tocou o horizonte de Boston, ele fez uma promessa a si mesmo. Ele seria o pai que essas garotas mereciam, não o marido que ele havia falhado em ser. Os resultados do DNA chegaram mais rápido do que o esperado, agilizados pelas conexões de Alan e pela disposição de Richard de pagar qualquer preço pela velocidade. A confirmação foi meramente uma formalidade, 99% de probabilidade de paternidade para todas as 3 garotas. O que acontece agora? Madison perguntou, quando Richard as reuniu para compartilhar a notícia. Agora, Richard disse cuidadosamente, eu gostaria que vocês ficassem comigo permanentemente se é isso que vocês querem. E a escola? Morgan perguntou praticamente. Eu pesquisei algumas opções, Richard respondeu. Existe a Cambridge Academy. Eles têm um excelente programa de apoio para crianças que experimentaram. Ele pausou, procurando as palavras certas. Crianças que precisam de cuidado extra. Os olhos de Mackenzie se estreitaram desconfiadamente. Você quer nos mandar para alguma escola chique para nos fazer como você? Não, Richard respondeu honestamente. Eu quero mandar vocês para uma escola que possa ajudar vocês a curar, que possa dar oportunidades. E se nós não gostarmos? Mackenzie desafiou. Richard considerou isso. Então encontraremos outro lugar. Esta é a casa de vocês agora, se vocês quiserem que seja. Nós vamos resolver isso juntas. A palavra juntas pairou no ar entre eles, território desconhecido para todos os 4 Blackwood. Um passo de cada vez, Madison sugeriu, sempre a mediadora. Richard assentiu, sentindo uma estranha nova emoção brotar dentro dele. Demorou um momento para reconhecê-la como esperança, algo que ele não experimentava desde o último dia de Elizabeth. Naquela noite, enquanto ele verificava as garotas antes de dormir, ele as encontrou amontoadas em uma cama, apesar de terem quartos separados preparados. Elas dormiam encolhidas uma na direção da outra.
Uma formação protetora desenvolvida através de anos de incerteza. Richard entendeu então que ganhar a confiança delas levaria mais do que testes de DNA e promessas. Levaria presença. Algo que ele havia falhado em dar a Elizabeth. Algo que ele estava determinado a dar às suas filhas, não importa o custo. A transição de empresário solitário para pai de trigêmeas transformou o mundo meticulosamente ordenado de Richard em um belo caos. 2 semanas após a chegada das garotas, sua mansão em Beacon Hill pouco se assemelhava ao mostruário impecável que havia sido. Mochilas coloridas abarrotavam a entrada. Livros escolares e materiais de arte ocupavam a mesa de jantar. 3 pares idênticos de tênis em diferentes estados de organização enfileiravam o corredor. Richard navegava nesta nova paisagem com determinação, se não com graça. Cada manhã trazia um novo desafio. Aprendendo a arrumar o cabelo, Madison pacientemente ensinando-o a fazer tranças razoáveis, mediando disputas por tempo no banheiro e descobrindo que as preferências de café da manhã estabelecidas no primeiro dia eram inteiramente diferentes no 5º dia. A Cambridge Academy havia aceito as garotas no meio do semestre, oferecendo apoio especializado e compreensão para sua situação única. A conselheira escolar, Dra. Abrams, havia sido clara com Richard. Estas crianças experimentaram trauma e deslocamentos significativos. A estabilidade deve ser sua prioridade. Richard levou este conselho a sério, reorganizando sua agenda, para levá-las pessoalmente à escola todas as manhãs. A sala de reuniões podia esperar. Observar suas filhas entrarem em suas salas de aula não podia. Sua equipe executiva não estava satisfeita. Marcus Fletcher, o ambicioso COO da Blackwood Enterprises, havia começado a enviar e-mails cada vez mais urgentes sobre a ausência de Richard em reuniões-chave. A aquisição da Westridge estava completa, mas questões de integração exigiam atenção. Richard se viu respondendo com uma brevidade sem precedentes. Resolva. Nesta manhã em particular, as garotas estavam terminando o café da manhã quando o telefone de Richard vibrou. Com o nome de Marcus novamente, ele o silenciou sem atender. Seu trabalho está bravo com você? Morgan perguntou, observando-o com aqueles olhos perspicazes que não perdiam nada. Eles vão se virar, Richard respondeu, ajudando-a a embalar o almoço em uma nova lancheira com estampa de borboletas. As cartas da mamãe diziam que você nunca faltava ao trabalho, Madison comentou. Ela disse que você até atendia chamadas no Natal. Richard estremeceu com a precisão dessa avaliação. Eu era diferente então. Por quê? Mackenzie desafiou, seu tom carregando a intensidade que sempre tinha quando Elizabeth era mencionada. Antes que Richard pudesse formular uma resposta, seu telefone vibrou novamente. Alan, desta vez, o que ele não podia ignorar. Eu localizei Vanessa Green, seu advogado relatou sem preâmbulos. Ela está trabalhando como assistente executiva na Riverton Financial em Chicago. Você quer que eu a aborde? Richard olhou para os 3 rostos expectantes que o observavam. Não, eu lidarei com isso pessoalmente. Reserve um voo para amanhã. Depois de desligar, ele explicou às garotas que precisava fazer uma breve viagem de negócios. A senhora Reynolds ficará com vocês e eu voltarei no dia seguinte. Você vai nos deixar? A voz de Mackenzie subiu em alarme, seu garfo caindo no prato. Apenas durante a noite, Richard a assegurou. Eu preciso falar com alguém importante. Importante, como trabalho, Mackenzie pressionou. Ou importante como nós. Richard reconheceu o medo por trás de sua hostilidade. O medo de abandono que todas as 3 carregavam. Importante para nossa família, ele disse cuidadosamente. Eu preciso entender o que aconteceu com as mensagens de sua mãe. Isso pareceu satisfazer Madison e Morgan, mas Mackenzie permaneceu cética. Você realmente voltará amanhã? Não na próxima semana? Eu prometo, Richard disse, encontrando o olhar dela firmemente. Estarei em casa para o jantar.
O voo para Chicago deu a Richard tempo para examinar as complexas emoções que o agitavam. Raiva pela traição de Vanessa misturada com culpa por seu próprio papel na criação de um ambiente onde tal traição era possível. Ele havia sido tão obcecado por trabalho a ponto de sua assistente acreditar que estava protegendo-o ao esconder as tentativas desesperadas de sua esposa de alcançá-lo. O escritório de Vanessa na Riverton Financial ocupava o 23º andar de uma elegante torre no centro da cidade, quando Richard saiu do elevador. A surpresa dela ao vê-lo era evidente. Sr. Blackwood, ela gaguejou, levantando-se de sua mesa. Eu não esperava. Como você me encontrou? Precisamos conversar, Richard disse calmamente. Em particular, em uma pequena sala de conferências com o horizonte de Chicago estendendo-se além das janelas, Richard colocou uma pasta na mesa entre eles. Continha cópias das cartas devolvidas de Elizabeth e registros telefônicos. Eu sei o que você fez, ele disse simplesmente. O rosto de Vanessa empalideceu enquanto ela olhava para a evidência. Eu estava protegendo a empresa, o acordo de Westridge. Você estava escondendo as tentativas da minha esposa grávida de me contatar. Richard interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Você interceptou comunicações pessoais. Você me impediu de saber que eu tinha filhas. Você estava tão perto de fechar o maior negócio da história da empresa, Richard. Vanessa defendeu, embora sua voz vacilasse. Elizabeth era sempre emocional, sempre fazendo exigências sobre o seu tempo. O conselho estava observando cada movimento seu. Uma distração e bilhões teriam sido perdidos. Minha esposa se foi, Richard disse, as palavras queimando em sua garganta. Ela morreu tentando me alcançar, acreditando que eu a estava ignorando. Minhas filhas passaram 3 anos em lares adotivos por causa de decisões que você tomou. A compostura de Vanessa se quebrou. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu pensei que uma vez que o acordo fosse fechado, você poderia resolver as coisas com ela. Eu não sabia que ela estava... Ela se interrompeu, incapaz de terminar. Grávida dos meus filhos? Richard forneceu. Frio. Não, você não se deu ao trabalho de descobrir o que era tão urgente. Você simplesmente decidiu que não poderia ser mais importante do que uma fusão. Ele se levantou, juntando os documentos. Eu não vou tomar medidas legais. Não porque você mereça misericórdia, mas porque minhas filhas já passaram por trauma suficiente sem um escândalo público. Vanessa pareceu encolher sob o olhar dele. Sinto muito, ela sussurrou. Eu realmente sinto. Eu também, Richard respondeu, porque eu criei a cultura que a fez pensar que suas ações eram justificadas, que os negócios deveriam vir antes da família. Isso é minha culpa. De volta ao seu quarto de hotel, Richard se viu incapaz de dormir. O confronto com Vanessa havia fornecido respostas, mas nenhum alívio. No silêncio da noite, ele pegou o telefone e ligou para a mansão. Tudo bem? Ele perguntou quando a Sra. Reynolds atendeu. As garotas estão bem, Sr. Blackwood. Ela o assegurou, embora elas me fizeram verificar debaixo das camas 2 vezes por monstros antes de irem dormir. Você pode colocar o telefone perto delas, mesmo que elas estejam dormindo. Houve uma pausa. Então o som de movimento. Quando a Sra. Reynolds falou novamente, sua voz era mais suave. Elas estão bem aqui, senhor. Eu só queria dizer boa noite, Richard disse, sentindo-se tolo, mas incapaz de se impedir. Mesmo que elas não possam me ouvir. Depois de desligar, ele sentou-se na beira da cama, a última carta de Elizabeth em suas mãos. Ele a havia trazido consigo como um lembrete do que suas prioridades deveriam ser agora. O papel estava gasto de múltiplas leituras, a caligrafia dolorosamente familiar. Amanhã não podia chegar rápido o suficiente. Richard pegou o primeiro voo de volta para Boston, chegando a Cambridge Academy assim que a campainha de dispensa tocou. As garotas o avistaram dos degraus da escola,
suas expressões mudando de surpresa para alívio. Você voltou, Mackenzie disse enquanto se aproximavam, tentando parecer indiferente apesar da maravilha em sua voz. Eu prometi que voltaria. Richard respondeu simplesmente. Naquela noite, durante o jantar, Richard compartilhou uma versão editada de sua conversa com Vanessa. Ela escondeu as mensagens de sua mãe de mim. Ele explicou. Eu nunca soube que Elizabeth estava tentando me contatar. Por que ela faria isso? Madison perguntou, seu jovem rosto perturbado pela complexidade adulta da situação. Ela pensou que o trabalho era mais importante que a família. Richard respondeu honestamente. E eu lhe dei motivos para acreditar nisso. Era? A pergunta silenciosa de Morgan cortou a sala. Mais importante para você? Richard pousou o garfo, dando à pergunta a consideração que merecia. Era então, eu pensei que sucesso significava construir algo que duraria. Eu não entendi que família é o que realmente dura. Mais tarde naquela noite, depois das histórias de ninar e beijos de boa noite que ainda pareciam novos e preciosos, Richard encontrou Mackenzie parada na porta de seu escritório, sua pequena figura silhuetada contra a luz do corredor. Eu tive um pesadelo, ela admitiu, vulnerabilidade substituindo sua habitual desafio. Richard deu um tapinha no espaço ao lado dele no sofá. Quer me contar sobre isso? Ela subiu, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Eu sonhei que você não voltaria de Chicago, assim como mamãe não voltou naquele dia. O medo cru em sua voz abriu algo dentro de Richard. Mackenzie, eu sempre voltarei para você. Sempre. Você não pode prometer isso. Ela argumentou, prática mesmo em sua aflição. Ninguém pode. Você está certa, Richard concedeu. Mas eu posso prometer tentar o meu melhor, colocar vocês três em primeiro lugar todos os dias. Mackenzie o estudou cuidadosamente, procurando por insinceridade. Não encontrando nenhuma, ela se aproximou um pouco mais. Mamãe costumava cantar quando tínhamos pesadelos. Eu não sou muito de cantar, Richard admitiu. Tudo bem, Mackenzie disse, surpreendendo-o ao se encostar nele. Você pode apenas ficar até eu adormecer. Enquanto a respiração de sua filha gradualmente diminuía ao lado dele, Richard percebeu o que a Dor Abrams quis dizer sobre estabilidade. Não era apenas sobre rotinas consistentes ou ficar em um lugar. Era sobre estar presente, verdadeiramente presente, em momentos tanto significativos quanto pequenos. A semana seguinte trouxe o primeiro teste real das novas prioridades de Richard. A Cambridge Academy ligou ao meio-dia. Mackenzie havia brigado com outro aluno que havia feito um comentário sobre não ter uma família de verdade. Richard estava no meio de uma reunião crítica do conselho quando a ligação chegou. Sem hesitar, ele se levantou. Senhores, precisaremos continuar isso amanhã. A voz incrédula de Marcus Fletcher o seguiu. Richard, os investidores de Tóquio estão esperando nossa decisão. Eles podem esperar mais um dia, Richard respondeu, já se dirigindo para a porta. Minha filha precisa de mim agora. Ele encontrou Mackenzie no escritório do diretor, com os nós dos dedos machucados, os olhos desafiadores, mas com as pálpebras úmidas de lágrimas que ela se recusou a derramar. Ele disse que éramos apenas casos de caridade. Ela explicou no carro, que você só nos aceitou porque se sentiu culpado. Richard apertou o volante, a raiva crescendo em seu nome. É isso que você acredita? Mackenzie olhou pela janela. Às vezes, quando você parece triste, nos observando, a honestidade o atordoou. Se eu pareço triste, não é porque vocês estão aqui. É porque eu já perdi muito tempo com vocês, porque sua mãe não está aqui para vê-las crescer. Eles sentaram no carro estacionado. Fora de sua casa, o motor silencioso. Eu não me lembro mais muito bem dela, Mackenzie confessou em voz baixa. Apenas pedaços. Isso é ruim? Não, Richard a assegurou gentilmente. Nós lembraremos por você todas as partes importantes.
Naquela noite, Richard cancelou suas reuniões restantes da semana. Em vez disso, ele reuniu as garotas na sala de estar, raramente usada, e puxou caixas de fotografias. Elizabeth, ao longo dos anos, de namorada de faculdade a profissional confiante, a esposa amada. Conte-nos tudo, Madison pediu, aconchegando-se ao lado dele no chão. E Richard o fez, compartilhando histórias do riso de sua mãe, sua paixão por documentários obscuros, sua incapacidade de cozinhar qualquer coisa sem disparar o alarme de fumaça. A cada memória, as garotas pareciam relaxar, como se pedaços de si mesmas estivessem sendo devolvidos. Morgan, sempre a observadora, notou um padrão nas fotos. Você está sempre olhando para ela apontou, mesmo quando a câmera está virada para você. Richard não havia percebido isso ele mesmo até aquele momento. Em cada imagem, seu olhar estava fixo em Elizabeth, mesmo enquanto ela sorria para o fotógrafo. Eu amava observá-la, ele admitiu. Ela tornava qualquer sala mais brilhante apenas por estar nela. Como Madison faz, Morgan disse pensativamente. Como todas vocês três fazem, Richard corrigiu, sentindo uma onda de orgulho que o surpreendeu com sua intensidade. Naquela noite, pela primeira vez Mackenzie perguntou se podia dormir em seu quarto. Só por hoje à noite, ela insistiu, mantendo sua independência. Richard fez uma cama improvisada no chão ao lado de sua cama, esperando que ela a usasse. Em vez disso, Mackenzie subiu diretamente na enorme cama king size. Você pode ter o chão, ela o informou, com a confiança restaurada. Richard riu, realmente riu, um som que a mansão não ouvia há anos, e pegou a cama improvisada sem reclamar. Enquanto ele adormecia, ouviu a voz pequena de Mackenzie na escuridão. Pai! A palavra, usada pela primeira vez, o pegou de surpresa. Sim, estou feliz que você seja nosso pai, ela sussurrou, mesmo que você ainda esteja aprendendo como. Eu também, Richard respondeu, com o coração cheio. E estou aprendendo todos os dias. O outono de Boston pintou o jardim público em tons de fogo, enquanto Richard e as garotas estabeleciam seu ritual de domingo. Uma caminhada pelo parque, seguida de almoço no pequeno restaurante italiano que Elizabeth havia amado. 6 semanas haviam se passado desde a reunião no cemitério que mudou tudo, e rotinas estavam se formando lentamente, criando a estrutura da vida familiar. Hoje, no entanto, essas rotinas foram interrompidas por um telefonema inesperado de Alan. O Departamento de Serviços para Crianças e Famílias. Eles querem avaliar a colocação, seu advogado explicou. Procedimento padrão quando um pai previamente desconhecido assume a custódia, mas precisamos estar preparados. Richard olhou para as garotas que estavam alimentando patos à beira do lago, suas cabeças de cobre idênticas curvadas juntas em conversa. O que precisamos fazer? Ele perguntou, mantendo a voz firme apesar da súbita tensão em seu peito. Eles enviarão um assistente social para avaliar o ambiente doméstico, entrevistar você e as garotas, revisar seus antecedentes. Alan pausou. Dado o seu alto perfil e as circunstâncias incomuns, eles estão sendo particularmente minuciosos. Significando? Significando que eles designaram Judith Parker para o caso. Ela é rigorosa em suas avaliações. A avaliadora chegou na terça-feira seguinte, uma mulher de rosto severo com uma prancheta na mão e ceticismo em cada linha de seu corpo. A senhorita Parker moveu-se pela mansão com olhos calculistas, notando as fechaduras de segurança recém-adicionadas nos armários. A estação de dever de casa montada no ensolarado canto do café da manhã. As fotografias de Elizabeth, agora exibidas proeminentemente por toda a casa. Isso é tudo muito novo para você, Sr. Blackwood. Ela observou, enquanto eles sentavam em seu escritório. 3 crianças exigem atenção e recursos emocionais significativos. Sua experiência sugere experiência limitada em ambas as áreas. Richard igualou sua franqueza. Estou aprendendo todos os dias.
Aprender a paternidade com crianças traumatizadas é como aprender a nadar em um furacão, a senhorita Parker respondeu. Estas garotas sofreram perda, abandono e instabilidade. Elas precisam de mais do que segurança financeira e boas intenções. Estou ciente disso, Richard disse, mantendo sua compostura, embora suas palavras atingissem nervos. Elas estão em terapia. Eu estou em terapia e estamos trabalhando nisso juntos. A senhorita Parker fez uma anotação. Sua empresa exige considerável tempo e energia. Como você está equilibrando essas demandas com a paternidade? Eu deleguei a maioria das minhas responsabilidades diárias. Estou trabalhando principalmente de casa e participando apenas de reuniões essenciais. E como isso afetou a Blackwood Enterprises? A mandíbula de Richard apertou. A empresa se adaptará, mesmo que isso impacte o lucro. Seus membros do conselho e acionistas podem ter preocupações. Deixe que tenham, Richard respondeu, com um súbito aço em sua voz. Minhas filhas vêm em primeiro lugar agora. A expressão da senhorita Parker permaneceu impassível enquanto ela passava para sua próxima pergunta. Eu gostaria de falar com as garotas individualmente. Richard concordou, embora a ansiedade se agitasse dentro dele, enquanto a assistente social desaparecia na sala de estar, onde as trigêmeas estavam lendo. O que elas diriam? Elas se sentiriam seguras o suficiente para chamar aquilo de lar? Elas queriam ficar com ele. Enquanto esperava, Richard se viu atraído pelo diário de Elizabeth, que Morgan havia lhe presenteado dias antes, outra peça de sua mãe que ela havia mantido segura. Ele não teve coragem de lê-lo ainda, com medo de enfrentar a extensão total de seu fracasso como marido. Agora, ele o abriu em uma página aleatória datada pouco depois da separação deles. Richard ligou hoje sobre o seguro da casa, de todas as coisas. Tão formal, tão distante. Eu me pergunto se ele já pode sentir as mudanças em mim, embora a gravidez mal apareça. Eu deveria tê-lo contado imediatamente, mas algo me deteve. Medo, talvez. Medo de que nem mesmo este milagre não seria o suficiente para fazê-lo me ver novamente. Quando nos tornamos estranhos que um dia se amaram? Richard fechou o diário, uma dor familiar se espalhando por seu peito. Elizabeth havia duvidado de sua capacidade de priorizar a família mesmo então. Ele lhe deu motivos, ou era sua insegurança falando? A pergunta o assombrava enquanto a senhorita Parker retornava, sua expressão não revelando nada. Suas filhas são notavelmente resilientes, ela notou, e protetoras umas das outras. Elas tiveram que ser, Richard reconheceu. Mackenzie expressou preocupações de que seu trabalho eventualmente voltaria a ter prioridade. Ela disse, e eu cito, adultos sempre escolhem as coisas importantes em vez das crianças. A palavra o atingiu porque Richard reconheceu sua fonte, seus próprios padrões, observados por Elizabeth, e agora temidos por suas filhas. Madison acredita que você está tentando seu melhor, embora ela se preocupe que você se cansará de todas as coisas de criança. A senhorita Parker continuou. Morgan foi menos direta, mas ela disse que você lê para elas todas as noites, mesmo quando você está cansado. Richard sorriu ligeiramente com isso. Ler histórias de ninar havia se tornado seu ritual favorito, mesmo quando as garotas selecionavam livros claramente destinados a crianças muito mais novas, testando se ele acharia a tarefa abaixo dele. Eu estarei submetendo o meu relatório inicial na próxima semana, Sr. Parker. Concluiu. Enquanto isso, eu recomendo fortemente a continuidade das sessões de terapia familiar. Estas crianças experimentaram uma disrupção significativa. A estabilidade deve ser sua prioridade. Depois que ela saiu, Richard encontrou as garotas amontoadas no quarto de Madison, claramente esperando por sua reação. Nós dissemos as coisas certas? Madison perguntou ansiosamente. Vocês disseram a verdade, Richard a tranquilizou. Isso está sempre certo. Mackenzie o olhou cautelosamente. Ela perguntou se queríamos ficar com você para sempre, se nos sentíamos seguras. Richard prendeu a respiração.
E o que você disse? Eu disse, nós ainda estamos decidindo. Mackenzie respondeu com a franqueza característica. Madison disse sim imediatamente porque ela sempre vê o bem nas pessoas. Morgan apenas assentiu. Isso parece justo, Richard reconheceu, escondendo a mágoa que as palavras dela causaram. Isso ainda é novo para todos nós. Mais tarde, naquela noite, incapaz de dormir, Richard voltou ao diário de Elizabeth. Ele leu entrada após entrada, narrando sua gravidez, suas esperanças pelas filhas crescendo dentro dela, suas tentativas de alcançá-lo, sua aceitação gradual de que ela talvez precisasse criá-las sozinha. Uma passagem o dilacerou particularmente. A assistente social do abrigo perguntou hoje se eu tinha família para ajudar com os bebês. Uma pergunta tão terrível para uma mulher grávida, mas prática. Eu disse que não, meus pais se foram. E Richard escolheu um caminho diferente. Eu não o culpo mais. Nós queríamos coisas diferentes no final. Ele queria império, eu queria lar. As garotas chutam tão forte agora. Eu conto a elas histórias sobre o pai delas, as partes boas, o homem por quem me apaixonei, aquele que me trazia flores silvestres em terças-feiras comuns, que conhecia todas as constelações, que tinha tanto amor para dar antes que a ambição o consumisse. Esse é o pai que eu quero que elas conheçam, mesmo que ele nunca las conheça. Richard fechou o livro, lágrimas escorrendo descontroladamente pelo seu rosto. Ele tinha sido aquele homem uma vez, capaz de afeto espontâneo, de presença, de priorizar o amor sobre a conquista. Quando ele se perdeu, e ele poderia encontrar seu caminho de volta, não apenas pelo bem das garotas, mas pelo seu próprio. Amanhã trouxe novos desafios. Os resultados do DNA haviam vazado para a imprensa, provavelmente por alguém da instalação de testes, e repórteres se reuniram fora dos portões da mansão. Manchetes gritavam sobre os herdeiros Blackwood e a família secreta do CEO. O telefone de Richard explodiu com chamadas de membros do conselho exigindo explicações. Marcus Fletcher estava particularmente insistente. As ações estão flutuando descontroladamente. Os investidores estão preocupados com seu foco e julgamento. Precisamos que você faça uma declaração imediatamente. Em vez disso, Richard ligou para a escola para avisá-los sobre a possível presença da mídia. Então reuniu as garotas no seguro jardim do pátio, onde elas não podiam ser fotografadas. Algumas pessoas estarão muito interessadas em nossa família, ele explicou cuidadosamente. Elas podem dizer coisas que não são verdadeiras ou fazer perguntas que pareçam desconfortáveis. Madison parecia preocupada. Por que eles se importam conosco? Porque eu sou conhecido no mundo dos negócios, Richard disse, e porque as pessoas são curiosas sobre histórias inesperadas. Como você não sabia sobre nós? Morgan esclareceu. Exatamente. Mackenzie chutou uma pedra. Então somos apenas uma história para eles? Para eles, sim, Richard reconheceu. Mas não para mim. Nunca para mim. O frenesi da mídia intensificou-se quando os funcionários da escola ligaram naquela tarde. Um repórter havia tentado abordar as garotas durante o recreio, provocando um confinamento imediato. Richard chegou e encontrou as três encolhidas no escritório da conselheira, visivelmente abaladas. Eu quero ir para casa. Madison sussurrou, agarrando sua mão, a primeira vez que qualquer uma delas havia iniciado contato físico com ele. Mackenzie, no entanto, estava furiosa. Isso é sua culpa. Se você não fosse rico e importante, ninguém se importaria conosco. Você está certa, Richard admitiu, ajoelhando-se ao nível dela. E sinto muito que você esteja presa nesta tempestade que não é culpa sua. Podemos voltar para o abrigo? Morgan perguntou baixinho. Ninguém nos incomodava lá. A pergunta partiu o coração de Richard. Vocês realmente se sentiriam mais seguras lá do que comigo? As garotas trocaram sua comunicação silenciosa antes de Madison falar. Queremos ficar com você, mas não com todas aquelas pessoas nos observando. Naquela noite, depois de consultar Alan, Richard tomou uma decisão.
Ele ligou para um repórter confiável do Boston Globe e a convidou para a casa. Com a permissão das garotas, e ele deu uma única entrevista, estabelecendo limites enquanto reconhecia os fatos básicos. Sim, ele tinha filhas sobre as quais não sabia. Sim, houve uma falha de comunicação. Não, mais detalhes não seriam fornecidos, pois a privacidade das crianças era primordial. Minha família não é uma notícia, ele afirmou firmemente. É minha vida agora e minha prioridade. A entrevista ajudou a conter a cobertura mais intrusiva, mas o escrutínio continuou a afetar as garotas. Morgan começou a ter pesadelos. Madison ficou pegajosa, com medo de deixar Richard fora de sua vista. A raiva de Mackenzie se intensificou, direcionada principalmente ao mundo, mas ocasionalmente ao próprio Richard. O ponto de ruptura veio após uma sessão de terapia particularmente difícil, onde Mackenzie havia gritado que odiava ser uma Blackwood e desejava nunca ter encontrado seu pai. Richard manteve a compostura durante tudo, mas dirigindo para casa, ele notou seu comportamento incomumente calmo. Eu não quis dizer isso, ela disse de repente, olhando pela janela, sobre odiar ser sua. Eu sei, Richard a assegurou. Você tem permissão de ficar com raiva, Mackenzie. Os outros meninos na escola continuam fazendo perguntas. Um menino queria tirar uma foto comigo para o Instagram. A voz dela vacilou ligeiramente. Como se eu fosse algo especial só porque meu pai é rico. Richard encostou o carro, virando-se para encará-la totalmente. Ouça-me. Você é especial porque Você é corajosa e feroz e protetora, não por causa do meu nome ou da minha empresa. Mackenzie piscou rapidamente. Mamãe disse que você era importante, que você estava construindo algo que importava. Eu pensei que estava, Richard respondeu honestamente, mas eu estava errado sobre o que realmente importa. Naquela noite, depois que as garotas estavam dormindo, Richard tomou outra decisão que mudou sua vida. Ele ligou para Marcus Fletcher. Eu estou renunciando como CEO, ele anunciou sem preâmbulos. O choque de Marcus foi audível. Por causa da atenção da mídia, isso vai passar, Richard. Só precisamos gerenciar isso com cuidado. Porque minhas filhas precisam de mim mais do que a empresa. Richard corrigiu. Permanecerei no conselho, mas as operações diárias precisam de alguém totalmente comprometido. Você construiu esta empresa do nada. Marcus protestou. É o seu legado. Richard pensou nas 3 garotas dormindo no andar de cima. Os olhos de Elizabeth, sua determinação. Totalmente elas mesmas, de maneiras que ele estava apenas começando a apreciar. Não, ele disse suavemente. Elas são meu legado agora. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para contar às garotas sobre sua decisão, a campainha tocou. A senhora Parker estava na soleira, sua habitual prancheta na mão. Eu revisei seu caso minuciosamente, Sr. Blackwood. Ela começou sem cumprimentar. As circunstâncias são incomuns, e há preocupações legítimas sobre sua capacidade de fornecer a estabilidade emocional que estas crianças precisam, dadas suas obrigações profissionais. Richard se preparou para a conclusão dela, mas antes que ela pudesse continuar, uma pequena voz interrompeu por trás dele. Ele lê o mesmo livro 3 vezes, se pedirmos, Morgan disse, aparecendo de repente ao lado dele, mesmo as partes chatas. Madison se juntou a eles, acrescentando, e ele aprendeu a fazer tranças, mesmo que ele não seja muito bom nisso. A expressão da senhorita Parker suavizou ligeiramente. Crianças precisam de mais do que livros e tranças. Ele fica quando temos pesadelos, Mackenzie declarou, completando o trio enquanto se movia para ficar protetoramente na frente de Richard. Ele não vai embora mesmo quando chutamos em nosso sono. Richard colocou uma mão gentil no ombro dela, sobrecarregado por esta defesa inesperada. Eu tomei minha decisão, a senhorita Parker anunciou, olhando para a frente unida diante dela. Custódia temporária continuará com avaliações mensais.
A custódia permanente será considerada após 6 meses de estabilidade demonstrada. Depois que ela partiu, Richard reuniu as garotas na cozinha, onde panquecas haviam se tornado sua tradição de sábado. Tenho algo importante para contar a vocês. Ele começou, observando seus rostos ficarem sérios. Eu decidi me afastar da gestão da Blackwood Enterprises. Os olhos de Madison se arregalaram. Por causa de nós? Por causa das minhas prioridades. Richard esclareceu, porque algumas coisas importam mais do que o sucesso nos negócios. Mackenzie o estudou ceticamente. Você não vai sentir falta de ser importante? Richard sorriu para o eco de seus antigos valores na pergunta dela. Eu ainda vou trabalhar, apenas de forma diferente, com mais tempo para o que realmente importa. Nós? Morgan perguntou baixinho. Sim, Richard confirmou. Vocês três são família. A palavra pairou no ar entre eles, família. Não mais um conceito perdido no passado, ou uma aspiração para o futuro, mas uma realidade presente que eles estavam construindo juntos, dia a dia. O inverno desceu sobre Boston com surpreendente gentileza, envolvendo a cidade em um manto imaculado de neve que transformou a arquitetura severa da mansão Blackwood em algo de um conto de fadas. Dentro, a transformação era igualmente dramática. Decorações de férias enchiam espaços que haviam permanecido sem adornos por anos, e o som do riso das crianças ecoava por corredores anteriormente silenciosos. 4 meses haviam se passado desde que as trigêmeas haviam entrado na vida de Richard. 4 meses de tropeços na paternidade, de sessões de terapia e reuniões escolares, de pesadelos e momentos de avanço. 4 meses de se tornarem uma família. Um passo hesitante de cada vez. Richard estava na porta da sala de estar, observando enquanto as garotas ajudavam a Sir Reynolds a decorar a enorme árvore de Natal que dominava o espaço, uma tradição que elas haviam insistido em começar no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. Mamãe sempre dizia que as árvores de Natal deveriam ficar o maior tempo possível. Madison havia explicado, porque elas são mágicas. Agora, enquanto Morgan posicionava cuidadosamente um ornamento feito à mão em um galho inferior, Richard sentiu uma pontada agridoce. Este seria o primeiro Natal delas como família, mas também o primeiro sem Elizabeth. Quantos outros primeiros ela havia perdido? Quantos ela continuaria a perder? Madison notou-o observando e acenou para ele. Você tem que ajudar. A senhora Reynolds não consegue alcançar o topo. Richard obedeceu, levantando-a da estrela de cristal até o ponto mais alto da árvore. Enquanto ele a colocava no lugar, ele pegou Morgan, o estudando com aquele olhar observador. Mamãe gostaria disso, ela disse suavemente. Ela nos contou uma vez que você a pediu em casamento debaixo de uma árvore de Natal. A memória voltou com clareza surpreendente. O rosto de Elizabeth iluminado por luzes cintilantes, seu riso surpreso quando ela percebeu que ele estava realmente ajoelhado. A maneira como ela o derrubou de alegria, antes de se lembrar de dizer sim. Isso mesmo, Richard confirmou, surpreso que Elizabeth tivesse compartilhado tais detalhes com suas filhas pequenas. No Rockefeller Center, em Nova York, havia um violinista tocando por perto, e começou a nevar logo depois que ela disse sim. Como em um filme, Mackenzie comentou, mas sem seu ceticismo usual. Melhor que qualquer filme, Richard respondeu, valorizando a conexão com Elizabeth que essas memórias compartilhadas criavam. Naquela noite, enquanto Richard colocava as garotas em suas camas, elas agora tinham quartos separados, mas ainda preferiam dormir perto uma da outra. Madison fez um pedido inesperado. Podemos visitar a mamãe no Natal? No cemitério? A pergunta o pegou de surpresa. Elas não haviam retornado a Brookside desde o primeiro encontro. Richard estava hesitante em insistir no assunto, incerto de como as garotas se sentiriam ao revisitar o lugar onde haviam dado um passo tão monumental. Claro, ele concordou. Nós podemos ir quando vocês quiserem. Na manhã de Natal, Mackenzie decidiu, antes dos presentes,
que ela deveria fazer parte disso. O dia seguinte trouxe outro marco, a avaliação final de custódia, antes que a senhorita Parker fizesse uma recomendação sobre a colocação permanente. Richard havia se preparado diligentemente, garantindo que cada aspecto de sua vida doméstica demonstrasse a estabilidade que as garotas precisavam. O que ele não havia preparado foi a pergunta que a senhorita Parker fez após suas observações usuais. As garotas mencionaram visitar o túmulo de sua mãe no Natal. Ela observou. Como você as está ajudando a processar o luto, Sr. Blackwood? Richard hesitou. Nós conversamos sobre Elizabeth frequentemente. Eu compartilho memórias, respondo às perguntas delas. Mas como você está processando seu próprio luto? A senhorita Parker insistiu. Crianças tiram suas pistas emocionais dos adultos. Se você está suprimindo seus sentimentos sobre sua esposa, elas aprenderão a fazer o mesmo com os delas. A observação atingiu desconfortavelmente perto de casa. Richard havia se concentrado tanto em ajudar as garotas a curar que negligenciou seu próprio luto, tanto por Elizabeth quanto pelos anos perdidos com suas filhas. Estou trabalhando nisso, ele admitiu. A senhorita Parker assentiu, fazendo uma anotação. O trabalho do luto é trabalho familiar, Sr. Blackwood. Não é algo para superar, é algo para passar juntos. Naquela noite, depois que as garotas estavam dormindo, Richard se viu atraído novamente pelo diário de Elizabeth. Ele o estava lendo lentamente, permitindo-se absorver as palavras dela, suas esperanças, suas decepções. Naquela noite, ele abriu nas entradas de seu tempo em Hope Haven. A assistente social perguntou hoje o que eu quero para as garotas se algo acontecer comigo. Uma pergunta tão terrível para uma mulher grávida, mas prática. Eu disse a ela que eu quero que elas fiquem juntas, sempre. Eu quero que elas saibam que são amadas. Eu quero que elas encontrem Richard um dia quando estiverem prontas. Elas precisam entender de onde vieram. Não porque ele as merece. Ele ainda não ganhou isso. Mas porque elas merecem conhecer o bem nele que eu um dia conheci tão bem. Richard fechou o diário, a garganta apertada. Elizabeth queria que as garotas o encontrassem. Mesmo depois de tudo, ela ainda acreditava que havia bondade nele que valia a pena conhecer. Na manhã seguinte, Richard recebeu notícias inesperadas. O conselho havia aprovado unanimemente seu papel reduzido e a promoção de Marcus Fletcher a CEO. A transição seria anunciada após o Ano Novo, permitindo que Richard se concentrasse inteiramente no feriado que se aproximava com suas filhas. Ele compartilhou a notícia com as garotas durante o jantar. Então você não é mais o chefe? Mackenzie perguntou, tentando entender. Eu ainda estarei envolvido, mas não administrando as operações diárias, Richard explicou. Pense nisso como ser um professor que ajuda quando necessário, em vez de ser o responsável por toda a sala de aula. Madison assentiu pensativamente. Isso significa que você estará mais em casa? Esse é o plano, Richard confirmou. Morgan, que estava ouvindo silenciosamente, falou. Você está triste com isso. Mamãe disse que a empresa era sua coisa favorita. A pergunta revelou como Elizabeth o havia percebido, e Richard não podia negar a precisão disso. Era uma vez, ele reconheceu, mas as prioridades mudam. As pessoas mudam. Por nossa causa? Madison perguntou, ecoando uma preocupação que ela havia expressado antes. Por minha causa, Richard corrigiu gentilmente, porque estou aprendendo o que realmente importa. À medida que o Natal se aproximava, as garotas se lançaram nos preparativos com crescente entusiasmo. Richard se viu arrastado, surpreso com a forma como o entusiasmo delas transformava obrigações em alegrias. Fazer compras de presentes tornou-se uma aventura. Assar biscoitos com considerável bagunça e resultados questionáveis tornou-se uma noite de risadas. Até embrulhar presentes, algo que ele havia terceirizado anteriormente, tornou-se um ritual significativo enquanto eles criavam etiquetas e laços feitos à mão.
Na véspera de Natal, após a leitura tradicional de A Noite Antes do Natal, com Madison insistindo para que a linha Nem Mesmo um Rato fosse lida 3 vezes para dar ênfase, Richard se viu sozinho em seu escritório. A casa estava quieta, as garotas finalmente dormindo após horas de excitação antecipada. Ele serviu-se de uma pequena dose de uísque e o ergueu, em um brinde silencioso a Elizabeth. Você deveria estar aqui, ele sussurrou para a sala vazia. Elas são tão lindas, Liz, tão parecidas com você. As lágrimas vieram então, não o luto controlado e privado que ele se permitia em doses medidas, mas um luto cru e irrestrito por tudo o que havia sido perdido. Por Elizabeth, que nunca veria suas filhas crescerem, pelas garotas que conheceriam sua mãe apenas através de histórias e fotografias. Por ele mesmo, que havia desperdiçado um tempo precioso em coisas que agora pareciam sem sentido. Ele não ouviu a porta abrir, não percebeu que não estava sozinho, até que pequenos braços o envolveram por trás. Está tudo bem, pai, Madison sussurrou, sua voz pesada de sono. Mamãe disse que adultos também precisam chorar às vezes. Richard se virou para encontrar não apenas Madison, mas todas as 3 garotas em seus pijamas de Natal combinando, observando-o com expressões solenes. Sinto muito, ele começou, envergonhado por ser pego em tamanha vulnerabilidade. Não diga sinto muito, Mackenzie interrompeu, com surpreendente gentileza. É o que a doutora Abrams diz. Sentimentos não são coisas pelas quais se desculpar. Morgan deu um passo à frente, oferecendo um lenço da caixa em sua mesa. Nós também sentimos falta dela. Ela disse simplesmente. Algo mudou naquele momento. Uma barreira entre eles se dissolveu e Richard permitiu que suas filhas testemunhassem seu luto, em vez de protegê-las dele. Elas subiram no sofá ao lado dele, Morgan se aninhando em seu lado enquanto Madison segurava sua mão, e Mackenzie mantinha uma posição próxima, mas ligeiramente separada. Conte-nos uma história de Natal sobre ela, Madison pediu. Uma que não ainda. Então Richard o fez. Ele contou a ela sobre a paixão de Elizabeth por excesso de decoração, sua tradição de usar suéteres ridículos de feriado, sua insistência de que Papai Noel precisava de biscoitos caseiros, não comprados na loja. Ele compartilhou a memória do último Natal deles juntos, como ela o havia surpreendido com ingressos para uma apresentação de sinfonia que ele havia mencionado querer ver meses antes, provando que ela ouvia mesmo quando ele pensava que não. Ela notava tudo, Richard concluiu, cada detalhe, cada desejo não expresso. Como Morgan faz, Mackenzie observou, não pela primeira vez traçando paralelos entre sua irmã e sua mãe. Exatamente assim, Richard concordou, sorrindo para sua filha mais quieta. Eles adormeceram. Ali, todos os 4 Blackwoods emaranhados juntos no sofá do escritório, unidos tanto na perda quanto na conexão recém-descoberta. A manhã de Natal amanheceu brilhante e clara, a neve fresca cintilando sob um céu azul brilhante. Após um café da manhã rápido, eles se agasalharam em casacos quentes e fizeram a jornada para o cemitério Brookside. Richard havia providenciado uma visita particular, garantindo que não seriam perturbados. As garotas se aproximaram do túmulo de Elizabeth com solenidade, cada uma carregando um pequeno presente que haviam selecionado elas mesmas. Madison com um cartão feito à mão, Mackenzie com um enfeite de Natal, Morgan com uma fotografia das 3 com Richard. Oi, mamãe, Madison começou, sua respiração visível no ar frio. Nós encontramos o papai, assim como você queria que fizéssemos. Ele não é perfeito, Mackenzie acrescentou, no que Richard reconheceu como um grande elogio vindo dela. Mas ele se esforça muito. Morgan colocou sua fotografia cuidadosamente contra a lápide. Nós estamos bem, ela disse suavemente. Você não precisa mais se preocupar. Richard se afastou, dando a elas este momento juntas, até que Madison o chamou.
O papai tem algo a dizer também. Pego de surpresa, Richard ajoelhou-se na neve ao lado de suas filhas. Estou cuidando de nossas garotas, Liz, ele disse, sua voz firme, apesar da emoção por trás dela. Estou aprendendo a ser o pai que elas merecem, o marido que eu deveria ter sido. Eles permaneceram no túmulo por quase 1 hora, as garotas alternadamente solenes e animadas, enquanto compartilhavam histórias sobre suas vidas com a mãe. Richard se maravilhava com a resiliência delas, sua capacidade de experimentar o luto sem serem consumidas por ele. Enquanto se preparavam para partir, Morgan surpreendeu a todos cantando uma suave canção de ninar, uma que Elizabeth aparentemente havia cantado para elas quando bebês, preservada na notável memória de Morgan. Sua doce voz ecoou no ar silencioso do cemitério, uma ponte entre o passado e o presente. De volta à mansão, o dia se desenrolou em um borrão de papel de presente rasgado, exclamações de deleite e o caos controlado da celebração familiar. Richard havia escolhido presentes com cuidadosa consideração. Não exibições extravagantes de riqueza, mas itens atenciosos que reconheciam a personalidade emergente de cada garota. Materiais de arte para o espírito criativo de Madison, um telescópio para a mente curiosa de Mackenzie. Livros de primeira edição para o amor de Morgan por histórias. O maior presente, no entanto, veio depois do jantar, quando Richard presenteou cada garota com um medalhão contendo uma minúscula fotografia de Elizabeth. Assim ela está sempre com vocês, ele explicou enquanto as ajudava com os fechos. Não importa para onde vocês vão. Madison imediatamente declarou que nunca tiraria o dela. Mackenzie examinou o trabalho com aprovação antes de colocá-lo no pescoço. Morgan segurou o dela contra o coração por um longo momento antes de colocá-lo, sua expressão pensativa. Mais tarde, enquanto a excitação do dia começava a diminuir, Richard encontrou Morgan sentada sozinha na janela de seu quarto, observando a neve cair. "Tudo bem?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ela assentiu, seus dedos brincando com o medalhão. "Eu estava apenas pensando no que acontece em seguida." "O que você quer dizer?" Morgan virou seu olhar perspicaz para ele. "A senhorita Parker disse que talvez possamos ficar para sempre. Isso é verdade?" "Se é isso que você quer," Richard confirmou, "o relatório final dela vence depois do ano novo." "E se ela disser não?" A pergunta revelou a incerteza que ainda pairava sob o crescente conforto delas umas com as outras. Richard escolheu suas palavras cuidadosamente. "Então nós lutaremos. Juntos. Eu não. Desistirei de sermos uma família, Morgan." Ela considerou isso, então perguntou: "E quando formos mais velhas? Você ainda nos quererá quando formos adolescentes e nos metermos em problemas?" Richard sorriu para sua perspicácia. "Especialmente então, ser uma família não é apenas para as partes fáceis." Morgan se encostou nele ligeiramente. "A última carta da mamãe dizia que ela esperava que você nos encontrasse um dia. Ela disse que você talvez precisasse de nós tanto quanto nós precisávamos de você." A percepção atingiu Richard profundamente. Elizabeth havia entendido algo que ele estava apenas começando a compreender. Que ao salvar essas garotas, ele estava salvando a si mesmo também. Ela estava certa, ele admitiu. "Eu precisei de vocês, eu só não sabia ainda." Enquanto a noite se transformava em um silêncio tranquilo, com as luzes da árvore de Natal, lançando um brilho quente pela mansão, Richard refletiu sobre a jornada dos últimos 4 meses. As garotas trouxeram caos e complicações, sim, mas também propósito e presença, e um tipo de alegria que ele havia esquecido que era possível. As palavras da senhorita Parker ecoavam em sua mente. O trabalho do luto é trabalho familiar. Talvez esse fosse o presente que Elizabeth havia deixado para todos eles, a chance de curar juntos, de construir algo novo a partir dos fragmentos do que havia sido perdido. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo Boston em uma tela limpa e em branco.
O amanhã traria novos desafios, a escola seria retomada, o trabalho chamaria, as complexidades diárias de criar 3 personalidades únicas testariam sua paciência e resolução. Mas esta noite, neste momento de perfeita quietude, Richard Blackwood sabia com certeza que estava exatamente onde precisava estar. A primavera chegou a Boston com a típica relutância da Nova Inglaterra, sol hesitante seguido de neve repentina, depois um calor fora de estação que atraía os açafrões dos jardins da mansão antes que a geada retornasse para desafiar seu otimismo. Dentro da casa Blackwood, um padrão semelhante de progresso e retrocessos marcou a jornada da família em direção à permanência. Janeiro trouxe a recomendação final da senhorita Parker, custódia permanente para Richard, com monitoramento contínuo por mais 6 meses. A notícia foi celebrada com sorvete no jantar. Uma sugestão de Madison que Richard teria descartado como absurda 1 ano antes, mas que agora abraçou como uma resposta apropriadamente alegre. Fevereiro viu o anúncio oficial da transição de Richard para presidente do conselho, enquanto Marcus Fletcher assumia o cargo de CEO. A imprensa de negócios especulou interminavelmente sobre as razões por trás da mudança, mas Richard manteve sua privacidade, oferecendo apenas que prioridades pessoais guiaram sua decisão. Março trouxe conferências de pais e professores na Cambridge Academy, onde Richard aprendeu que Morgan estava lendo 3 níveis acima de seus colegas. Mackenzie mostrou notável aptidão para ciências, mas lutava com figuras de autoridade. E Madison tinha um dom para unir outras crianças, mas frequentemente negligenciava suas próprias necessidades para manter a paz. Elas estão prosperando academicamente, sua professora, senhorita Winters, o assegurou. Mas mais importante, elas estão começando a confiar que a estabilidade é possível, o que é um progresso significativo para crianças que experimentaram tanta disrupção. Agora, enquanto abril amanhecia, Richard se viu preparando-se para outro marco, o 9º aniversário das garotas. Sua data de nascimento real havia passado tranquilamente no ano anterior, pois estavam entre colocação em lares adotivos. Esta seria a primeira celebração real delas, e Richard estava determinado a torná-la memorável sem sobrecarregá-las. Nada extravagante, ele lembrou a si mesmo enquanto revisava os planos com a Sr. Reynolds. Significativo, não excessivo. Sua assistente na Blackwood Enterprises, Sarah Chen, havia ajudado a organizar uma pequena reunião no Boston Children's Museum, privatizado para a noite para evitar a atenção indesejada. A lista de convidados incluía alguns colegas de classe cuidadosamente selecionados, a doutora Abrams do Escritório de Aconselhamento Escolar, Alan e sua esposa, e até a senhorita Parker, cuja exterior severo havia suavizado incrementalmente a cada visita de monitoramento. Os preparativos estavam quase completos quando Richard recebeu uma ligação inesperada de Diana Reeves, a investigadora, que inicialmente havia confirmado a identidade das garotas. Eu estive revisando alguns materiais arquivados da Hope Haven, ela explicou. Eles estão se mudando para uma nova instalação e encontraram registros adicionais da estadia de Elizabeth. Há alguns itens que eu acho que você e as garotas deveriam ter. Richard marcou um encontro com ela naquela tarde, dirigindo para seu escritório no centro da cidade, enquanto as garotas estavam em sua sessão semanal de arte-terapia. Diana o cumprimentou com calor profissional, gesticulando para uma caixa de papelão em sua mesa. O abrigo guarda pertences pessoais de ex-residentes por um mínimo de 5 anos, ela explicou. As coisas de Elizabeth foram catalogadas, mas nunca reclamadas. Quando mencionei minha conexão com o caso durante o processo de inventário, o diretor perguntou se eu poderia facilitar seu retorno à família dela. Richard se aproximou da caixa com cautela, como se pudesse conter algo volátil. De muitas maneiras, continha pedaços tangíveis dos últimos meses de Elizabeth, preservados exatamente como ela os havia deixado.
Diana saiu para dar a ele privacidade, enquanto ele cuidadosamente levantava a tampa. Dentro estavam itens tanto mundanos quanto preciosos. Um romance de bolso gasto com um marcador de página ainda no lugar. Um cardigan azul que ele se lembrava de ter comprado para o aniversário dela anos antes. Uma pequena coleção de conchas reunidas de sua lua de mel. Praia no Maine. Uma receita manuscrita de pão de gengibre que tinha sido de sua avó. Abaixo destes, ele encontrou um envelope de manila rotulado para as garotas algum dia. Com mãos trêmulas, Richard o abriu para descobrir 3 pulseiras de prata idênticas, cada uma gravada com um dos nomes das garotas e uma única palavra: amada. Uma nota as acompanhava na caligrafia fluida de Elizabeth. Para minhas filhas em seu 16º aniversário, que estas as lembrem de que vocês foram desejadas, valorizadas e amadas desde o seu primeiro batimento cardíaco. Qualquer que seja o caminho que suas vidas tomem, saibam que carregam meu coração com vocês. Sempre, mamãe. Richard fechou os olhos. O peso do amor de Elizabeth por suas filhas e a magnitude do que eles haviam perdido o invadiram novamente. Ela havia planejado o futuro delas mesmo enquanto incerta do seu próprio, criando marcos de conexão que elas um dia valorizariam. Mais fundo na caixa, ele descobriu algo inesperado, um envelope lacrado endereçado a ele. Por um momento ele não conseguiu abri-lo, com medo do que Elizabeth poderia ter escrito como últimas palavras para o marido que a havia falhado tão completamente. Finalmente, com Diana ainda respeitosamente ausente, ele rompeu o lacre e desdobrou a carta. Dentro. Richard, se você está lendo isso, significa que nossas filhas te encontraram, como eu as ensinei a fazer através de histórias e fotografias. Significa que eu não estou mais lá para mediar esse encontro, para explicar as complexidades de quem éramos juntos e separados. Eu não sei que homem você será quando elas te encontrarem. Eu espero que ele seja alguém que possa ver, além de planilhas e aquisições, que possa reconhecer o milagre que essas garotas representam. Elas são o melhor de nós dois. Sua determinação, minha empatia, sua inteligência, minha criatividade. Elas merecem um pai que valorize essas qualidades, não que tente remodelá-las em algo mais convencionalmente bem-sucedido. Eu nunca parei de amar o homem com quem me casei, embora eu tenha muitas vezes lutado para encontrá-lo sob a ambição que o consumia. Talvez nossas filhas consigam onde eu falhei. Talvez elas o lembrem do que realmente importa. Eu não estou mais com raiva. Eu entendo agora que simplesmente queríamos coisas diferentes. Você queria construir um império. Eu queria construir uma família. No final, eu consegui meu desejo nessas 3 garotas notáveis. Eu espero que um dia você reconheça que elas valem mais do que qualquer empresa. Avaliação ou participação de mercado. Cuide de nossas filhas, Richard. E talvez, ao fazer isso, você possa redescobrir o homem por quem me apaixonei, aquele que notava as constelações e me trazia flores silvestres em terças-feiras comuns. Com esperança para o futuro, Elizabeth. Richard dobrou a carta cuidadosamente, colocando-a no bolso de sua jaqueta perto de seu coração. A mensagem final de Elizabeth não continha amargura nem recriminações, apenas a esperança de que ele pudesse se tornar o pai que suas filhas mereciam, que ele pudesse encontrar seu caminho de volta para o homem que ele havia sido uma vez. Ela ainda acreditava em mim, ele murmurou para a sala vazia, mesmo no fim. Quando ele pegou as garotas da terapia no final daquela tarde, Richard se viu estudando-as com uma perspectiva renovada, vendo mais claramente a mistura dele e de Elizabeth, que criou 3 indivíduos inteiramente únicos. A observação pensativa de Morgan, a empatia intuitiva de Madison, a determinação feroz de Mackenzie, cada uma carregava partes de ambos os pais, mas era totalmente ela mesma. O que tem na caixa? Mackenzie perguntou imediatamente, avistando o recipiente de papelão no banco da frente. Algumas coisas que pertencem à sua mãe.
Richard respondeu honestamente. Coisas especiais que ela deixou para vocês. Naquela noite, eles se reuniram na sala de estar, enquanto Richard cuidadosamente desempacotava os pertences de Elizabeth. As garotas manusearam cada item com curiosidade reverente, examinando as páginas gastas de seu romance, segurando o cardigã azul em seus rostos para ver se algum vestígio de seu cheiro permanecia, arranjando as conchas em padrões na mesa de centro. Richard havia decidido guardar as pulseiras para o aniversário real delas, respeitando o desejo de Elizabeth de que elas as recebessem quando fossem mais velhas, mas escolhendo 9 em vez de 16 como marco. A carta, no entanto, ele manteve em particular, uma comunicação entre marido e mulher que pertencia apenas à história deles. Ela colecionava conchas de todos os lugares onde ia. Morgan disse, estudando a delicada espiral de um búzio. Ela nos disse que havia uma caixa cheia delas de todas as suas viagens. Estas são de nossa lua de mel, Richard explicou. Passamos uma semana na costa do Maine em uma pequena cabana bem na água. Ela se levantava ao nascer do sol todas as manhãs para procurar novos tesouros enquanto a maré estava baixa. Você também procurava conchas? Madison perguntou. Richard sorriu com a memória. Eu procurava, mas era péssimo nisso, sempre pegando pedaços quebrados enquanto ela encontrava espécimes perfeitos. Ela disse que eu estava muito focado na imagem geral para notar os pequenos. Tesouros bem aos meus pés. A metáfora não lhe passou despercebida agora, embora tivesse passado então. Podemos ir lá algum dia? Morgan perguntou. Para a praia onde você encontrou estas? Claro, Richard prometeu. Talvez neste verão. Enquanto as garotas cuidadosamente devolviam as conchas para sua caixa, Richard notou Mackenzie se segurando, incomumente quieta. Mais tarde, depois que Madison e Morgan subiram para se preparar para dormir, ele encontrou Mackenzie sentada sozinha na varanda dos fundos, olhando para o jardim onde os bulbos de primavera estavam apenas começando a emergir. Tudo bem? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no degrau. Ela encolheu os ombros, puxando um fio de seu jeans. Ver as coisas da mamãe a faz parecer real de novo. Às vezes eu esqueço como ela era. Isso é natural, Richard a assegurou. Você era muito jovem. Você acha que ela ficaria brava por estarmos felizes agora? Sem ela? A pergunta revelou a complexa culpa que muitas vezes acompanha o luto, a sensação de que seguir em frente de alguma forma atrai a pessoa perdida. Richard escolheu suas palavras cuidadosamente. Sua mãe não queria nada mais do que você fosse feliz. A última coisa que ela me escreveu foi sua esperança de que todos nós nos encontraríamos, que nos tornaríamos uma família. Mackenzie considerou. Então ela estaria bem com a gente chamando isso de lar, com a gente chamando você de pai? Ela estaria mais do que bem, Richard respondeu, sua garganta apertada de emoção. Ela ficaria exultante. Mackenzie se encostou nele ligeiramente. Um gesto de confiança que antes era raro, mas estava se tornando mais frequente. Eu estava brava com você por um longo tempo, por não nos encontrar antes. Isso é compreensível, Richard reconheceu. Eu não estou mais brava. Ela continuou. As cartas da mamãe diziam que você não sabia sobre nós, que você poderia ter feito escolhas diferentes se soubesse. Eu teria, Richard confirmou, a certeza absoluta. Tudo teria sido diferente. Mackenzie assentiu, aparentemente satisfeita. Então estamos bem. A simplicidade de seu perdão, duramente conquistado e honesto, o moveu profundamente. Os dias que antecederam a celebração do aniversário passaram em um turbilhão de preparação e antecipação. Richard se viu desfrutando do processo de planejamento, quase tanto quanto as garotas estavam desfrutando da perspectiva de sua primeira festa de verdade. Mesmo Mackenzie, tipicamente desconfiada de exibições excessivas, não conseguiu esconder sua empolgação
quando Richard confirmou que a parte do planetário do museu faria parte de seu evento privado. Mamãe sempre disse que nascemos sob uma estrela da sorte. Ela explicou quando Richard expressou surpresa com seu entusiasmo pela astronomia. Eu quero ver se consigo encontrá-la. Na manhã de seu aniversário, Richard acordou cedo para preparar um café da manhã especial, panquecas com gotas de chocolate em formato um tanto desajeitado do número 9, morangos frescos e chocolate quente com chantilly extra. Enquanto ele arrumava tudo em uma bandeja, a Sra. Reynolds apareceu na porta da cozinha. Já acordadas, ela o informou com um sorriso, sussurrando e rindo no quarto de Madison na última meia hora. Richard encontrou as 3 garotas aglomeradas na cama de Madison, ainda de pijama, olhando o álbum de fotos que elas estavam criando juntas. Uma história cronológica de suas vidas curtas, mas cheias de eventos, com fotos da gravidez de Elizabeth no início e fotos recentes da família preenchendo as páginas posteriores. Feliz aniversário! Ele anunciou da porta, equilibrando a bandeja do café da manhã. O deleite delas com um gesto simples, panquecas no café da manhã, uma tradição em muitas famílias. Mas uma novidade na delas reforçou o que Richard vinha aprendendo nos últimos meses, que a presença importava mais do que a extravagância, que a consideração superava a despesa. Após o café da manhã, ele as presenteou com seus primeiros presentes, 3 pequenas caixas embrulhadas em papel prateado. Dentro de cada uma estava uma das pulseiras de Elizabeth, os nomes gravados capturando a luz da manhã. A mãe de vocês comprou estas para vocês, ele explicou, sua voz embargada pela emoção. Ela queria que vocês as tivessem quando fossem mais velhas, mas eu pensei que hoje era o momento perfeito. As garotas examinaram as delicadas pulseiras de prata com admiração. Passando os dedos sobre seus nomes gravados e a palavra amada, que acompanhava cada uma. Ela sabia que estaríamos juntas um dia, Madison disse suavemente. Todas nós. Richard ajudou cada garota a prender sua pulseira, notando como a prata parecia capturar a essência de Elizabeth de alguma forma, elegante, mas substancial, bonita, mas significativa. A celebração do museu naquela noite foi tudo o que Richard havia esperado, alegre sem ser avassaladora, especial sem ser ostentosa. As garotas se moveram pelas exposições com seus amigos, alternando entre exuberância infantil e momentos de surpreendente maturidade enquanto recebiam seus convidados. No planetário, enquanto as estrelas giravam acima em magnífica projeção, Richard se viu sentado entre Morgan e Mackenzie, com Madison espalhada em todos os seus colos em completa satisfação. Você está procurando sua estrela da sorte? Ele sussurrou para Mackenzie, enquanto o narrador identificava. Constelações. Ela assentiu, seu rosto iluminado pelo brilho artificial das estrelas. Mamãe disse que era em Cassiopeia. É por isso que nossos nomes do meio começam com C. Richard não havia feito essa conexão antes. Madison Clare, Mackenzie Catherine e Morgan Celeste. Elizabeth havia tecido a astronomia em suas próprias identidades. Lá, Morgan apontou de repente enquanto a distinta forma de W de Cassiopeia aparecia acima. É de onde viemos. A simples declaração continha um universo de significado, reconhecimento de sua origem, sua conexão com Elizabeth, seu lugar em uma história contínua. Richard sentiu o peso e a maravilha disso enquanto eles se sentavam juntos. Sob o céu artificial, uma constelação familiar se formou contra todas as probabilidades. Mais tarde, depois que a festa terminou e eles voltaram para casa agradavelmente exaustos, Richard colocou cada garota em sua própria cama. Um ritual que evoluiu de uma necessidade desajeitada para uma rotina valorizada ao longo dos meses. Você teve um bom aniversário? Ele perguntou a Morgan, a última a ser colocada na cama.
Ela assentiu, os olhos já pesados de sono. O melhor, embora. Richard se interrompeu, mas Morgan entendeu a pergunta inacabada. Mamãe estava lá. Ela disse com a simples certeza da infância. Em nossas pulseiras, nas estrelas, em nós. A sabedoria em suas palavras atingiu Richard profundamente. Elizabeth estava de fato presente em todos os aspectos de suas filhas. No riso contagiante de Madison, no espírito determinado de Mackenzie, no olhar perspicaz de Morgan. Ao amá-las, ele também a estava honrando. A manhã seguinte trouxe a peça final de sua jornada em direção à permanência. A data do tribunal para a adoção legal. Embora Richard já fosse seu pai biológico, a adoção formal apagaria os anos de acolhimento de seu status legal, cimentando seu lugar como seus herdeiros reconhecidos e, mais importante, sua família. O tribunal era menor do que Richard esperava. Os procedimentos menos formais, mas de alguma forma mais significativos por sua simplicidade. A juíza Eleanor Winters, uma veterana do Tribunal de Família com olhos bondosos e uma maneira direta, revisou seu caso minuciosamente antes de se dirigir diretamente às garotas. Eu entendo que esta tem sido uma jornada e tanto para vocês três, ela disse, colocando de lado seus papéis para se concentrar inteiramente nas trigêmeas. Encontrar seu pai, construir um novo lar, como vocês se sentem sobre torná-lo permanente? Madison, naturalmente a porta-voz, respondeu primeiro. Nós pertencemos juntas, sempre pertencemos. Mackenzie assentiu em concordância. Ele não é perfeito, mas é nosso. Morgan, tipicamente a mais quieta, surpreendeu a todos ao acrescentar. E nós somos dele. É isso que família significa. A juíza Winter sorriu, claramente comovida por sua simples eloquência. Sr. Blackwood, criar 3 crianças, especialmente 3 que experimentaram uma turbulência significativa, não é uma tarefa pequena. Você está preparado para os desafios futuros? Richard olhou para suas filhas, 3 pares de olhos tão parecidos com os de Elizabeth, o observando com uma confiança que havia sido duramente conquistada e sempre seria preciosa. Elas me ensinaram mais sobre coragem e resiliência nestes meses do que eu aprendi em 40 anos de negócios. Ele respondeu honestamente. Não consigo imaginar minha vida sem elas agora. A juíza assentiu, satisfeita. Então, pelo poder que me foi investido pela comunidade de Massachusetts, eu confirmo a adoção de Madison Clare, Mackenzie Catherine e Morgan Celeste Blackwood. Parabéns, família. A formalidade da pronúncia desmentia a profunda mudança que representava. O reconhecimento legal de um vínculo que vinha se formando desde aquele primeiro encontro no cemitério, quase um ano antes. Fora do tribunal, de pé ao sol de abril, Richard se ajoelhou ao nível das garotas. O que vocês gostariam de fazer para celebrar? Elas trocaram sua comunicação silenciosa de trigêmeas antes que Madison respondesse. Podemos ir à praia, aquela onde você e mamãe encontraram as conchas? Não está quente o suficiente para nadar, Richard avisou. Não precisamos nadar, Morgan explicou. Nós só queremos ver para coletar nossas próprias conchas. A viagem até o Maine levou pouco mais de 2 horas, as garotas alternando entre conversas animadas e silêncio confortável, enquanto a cidade dava lugar ao campo e finalmente à costa. A pequena cabana onde Richard e Elizabeth haviam passado a lua de mel era agora um aluguel de temporada, fechada fora de temporada, mas visível do ponto de acesso público à praia. Foi lá que ficamos, Richard apontou enquanto eles desciam para a costa. Sua mãe costumava sentar naquela varanda todas as noites para ver o pôr do sol. A praia estava deserta, o ar de abril ainda carregando o frio do inverno, apesar do sol brilhante. As garotas não pareciam se importar, imediatamente se espalhando para começar sua caça às conchas com o foco sério de colecionadoras.
Richard as observava se moverem ao longo da linha da maré. Madison metódica em seu padrão de busca. Mackenzie escalando rochas para alcançar áreas menos acessíveis. Morgan examinando cada achado com cuidadosa deliberação antes de guardá-lo ou descartá-lo. 3 abordagens distintas, 3 personalidades únicas, unidas por fios invisíveis de história compartilhada e DNA. Suas filhas, as filhas de Elizabeth, as deles. Ele se curvou para pegar uma pequena concha de vieira perfeita, lembrando-se de como Elizabeth o havia ensinado a olhar mais de perto as ofertas da praia. As quebradas têm sua própria beleza. Ela havia insistido. Você só precisa estar disposto a vê-la. Ele não havia entendido, então. Ele entendia agora. Morgan se aproximou, sua coleção cuidadosamente em ambas as mãos. Olhe o que eu encontrei, ela disse abrindo. Suas palmas para revelar não conchas, mas 3 pedaços lisos de vidro do mar, um azul, um verde, um âmbar. Um para cada uma de nós, Richard observou. Morgan assentiu. Eles são de cores diferentes, mas foram todos feitos pelo mesmo oceano. A metáfora não passou despercebida a Richard. Diferentes, mas fundamentalmente conectadas, como as 3 garotas que compartilhavam um aniversário e uma história, mas estavam se desenvolvendo em indivíduos distintos. Eles ficaram até o pôr do sol, acendendo uma pequena fogueira de madeira na praia para afastar o frio da noite. Enquanto o céu se pintava em espetaculares tons de rosa e dourado, Richard se viu pensando em Elizabeth, seu riso na mesma costa, seu deleite em prazeres simples, sua capacidade de alegria que ele havia esquecido em sua busca por sucesso, mas que estava redescobrindo através de suas filhas. Você acha que ela sabe que estamos aqui? Madison perguntou de repente, como se estivesse lendo seus pensamentos. Eu sim, Richard respondeu sem hesitação. Eu acho que ela sabe tudo o que é importante sobre a vida de vocês. Mesmo que ela não esteja realmente aqui? Mackenzie pressionou, sua natureza prática buscando respostas concretas para perguntas abstratas. Richard considerou isso cuidadosamente. Ela está aqui nas maneiras que mais importam, em nossas memórias, no amor que compartilhamos, em cada uma de vocês. Morgan, que estava observando o horizonte atentamente, apontou quando a primeira estrela apareceu no azul que se aprofundava. Lá, ela disse suavemente, nossa estrela da sorte. Se estava realmente em Cassiopeia ou não, parecia irrelevante enquanto eles se sentavam juntos na areia fria, uma família unida não apenas pela lei ou biologia, mas pela escolha, a escolha diária de amar, de perdoar, de começar de novo. Mais tarde, dirigindo de volta para Boston, com 3 garotas dormindo no banco de trás, seus colos cheios de tesouros da praia, Richard refletiu sobre a extraordinária jornada do último ano, de empresário solitário a pai de trigêmeas, de uma vida medida em aquisições a uma medida em momentos, do vazio à plenitude. A última carta de Elizabeth permaneceu perto de seu coração, sua esperança de que ele pudesse redescobrir o homem que ele havia sido antes que a ambição o consumisse. Olhando no espelho retrovisor para suas filhas dormindo, Richard percebeu que havia encontrado algo melhor. Não o homem que ele havia sido, mas o pai que ele estava se tornando. Não a vida que ele havia planejado, mas a que lhe havia sido dada. Enquanto o horizonte de Boston aparecia à distância, suas luzes cintilando contra o céu noturno como estrelas terrestres, Richard fez uma promessa silenciosa a Elizabeth, às suas filhas, a si mesmo, de permanecer presente em cada momento, de priorizar o amor sobre a conquista, de construir uma família mais forte do que qualquer império. A mansão em Beacon Hill os aguardava. Não mais uma vitrine de sucesso, mas um lar cheio de evidências de uma vida plenamente vivida. Desenhos na geladeira, bicicletas no corredor, risadas em quartos que só conheciam o silêncio.
Richard carregou cada garota adormecida para sua cama, tomando cuidado para não acordá-las, enquanto ele as cobria com o cobertor.